vai começar falando sobre o Trump. Sim. Pode ser? Pode. O senhor fala com ele? Eu tenho uma certa liberdade pequena. Quem tem muita liberdade é o meu filho, Eduardo. Até que, enquanto presidente, eu sabia o meu lugar ao conversar com ele. Às vezes eu vejo o Lula, por exemplo, né? Falando, reclamando, o Trump se colocando em situação de igualdade. Não é assim. Começa que o PIB dele é 14 vezes maior do que o nosso. Os Estados Unidos é a maior potência bélica nuclear do mundo. Eles têm uma projeção sobre o mundo. Não são conquistadores. É a maior democracia do mundo. E é um país que decide, em parte, o destino de todos nós. Até o vice que esteve no parlamento alemão e também no parlamento europeu deu o seu recado. O último no parlamento europeu, ele chamou a responsabilidade os chefes alemães e falou o seguinte: nós é que bancamos a segurança de vocês aqui, o imposto do trabalhador americano. E nós temos que compartilhar valores a partir do momento que vocês mandam para a cadeia. Quem faz uma crítica nas mídias sociais a vocês não estão compartilhando nossos valores. Nós pretendemos sair da OTAN. Bem, na semana seguinte tem uma resposta. A direita ganhou as eleições na Alemanha. É uma realidade, uma constatação. Qual a sua origem? Eu sou um pouco, não muito educado. Tá. Talvez, você queria falar chucro. Talvez um pouco chucro. Sei disso. Mas o senhor admite nós que temos, eu admito, sim. Eu tenho espontaneidade. Sim. E a verdade acima de tudo. Sim. E daí, como havia interesse de me desgastar, tudo era potencializado. Quer dizer, durante as eleições, eu fui acusado pela esquerda, por um deputado lá de Minas, né, de pedófilo. Quando eu falei que estava com a motocicleta, vi lá umas venezuelanas, eu falei, pintou um clima, eu fui conversar com ele. Esse pintou o clima, levou para o lado que o clima era para eu com 30 segurança do meu lado. O cara é pedófilo. Aí não é fácil você agir dessa maneira. Tanto é que pintou o clima, que sempre usei esse termo. Talvez as pessoas entendam pintar um clima. Então essa questão do voto impresso, até porque hoje esse voto impresso existe na Venezuela, existe no Paraguai. É uma certeza que você tem sobre auditar ou não o voto. Quando acabaram as eleições de 2014, o PSDB de Aécio perdeu para Dilma. O PSDB fez uma auditoria externa e a conclusão da auditoria era: as urnas são inauditáveis. Então não tem problema nenhum. Eu posso acreditar na máquina, não sou obrigado a acreditar no programador. Você pega um áudio de 2016, 17. Eu aprovei uma emenda a um projeto de lei que tratava das eleições, né? Reforma política. Foi aprovado. A Dilma vetou, nós derrubamos o veto. E você vê, eu tenho um vídeo do Rodrigo Maia, que era o relator, me elogiando por aquilo. A partir de 2018 teremos o voto impresso. Acabaremos as dúvidas. Para quem ainda tem ou não tem dúvida, pronto. Agora, logo depois, por 8-3, o Supremo disse que aquela emenda era inconstitucional. Inconstitucional por quê? Países do mundo todo não aceitaram o voto eletrônico puro e simples. A própria Alemanha. A Alemanha, o parlamento alemão falou o seguinte, a Suprema Corte alemã falou o seguinte: a apuração tem que ser entendida por qualquer um do povo. Entendi. Porque patrimônio tombado. São muitos crimes. Sim. São muitos crimes sérios. Sim. O senhor sabe da gravidade desses crimes. Acabou de chegar aqui no meu telefone aqui, você acabou de ser multado no Rio de Janeiro. Você acabou de ser multado no Rio de Janeiro. Você? Você acabou de ser multado no Rio de Janeiro? Não. Não? Você está aqui? Onde eu estava de Rio de Janeiro? A questão... Onde eu estava de Rio de Janeiro? Estava fora do Brasil. Estava já há 10 dias fora do Brasil. Não, eu entendo, presidente. Mas eu queria pontuar para o senhor, com muita calma, é que essas pessoas que estavam acampadas, elas estavam esperando um comando seu. Elas estavam ali nas ruas por causa do senhor. O senhor era o líder de todos. E todo mundo ficou esperando o senhor falar. Vamos lá, mas vamos com calma. O senhor quer falar por que não se pronunciou? Por que não mandou todo mundo ir para casa? Peraí, não tenho
poder de mando sobre ninguém. Bolsonaro. Não, peraí. Se eu tivesse, então, nesse raciocínio eu dominaria o Brasil. Não, mas aquelas pessoas que estavam nas ruas eram seus defensores. Foram lá. O senhor sabe o poder da sua palavra. Conformados com o resultado das eleições. Sim, mas se o senhor falasse, gente, vá para casa, vá descansar, vamos cuidar das suas famílias. Eu falei isso, né? Dia 1º ou 2 de novembro, algo parecido. Mas até quando comecei falando, peraí, cara. Quando comecei falando ali, vão sentir saudades da gente. Vão sentir saudade, o senhor falou isso. Eu falei pro pessoal, que manifestação é um direito dentro da legalidade. Nós não obstruímos estradas, vias públicas. Naquele momento, tinha paralisação de caminhoneiro, eu apelei para que não paralisassem. Eu falei ali, isso tem vídeo para toda a imprensa, que nós não deveríamos ocupar prédios públicos lá atrás, 2 meses e pouco antes. Agora, ao longo disso tudo, tem muita coisa que aconteceu. Claro. Eu vou chegar lá para te explicar corretamente. Eu troquei 2 comandantes de força a pedido do Lula em dezembro, bem antes de acabar. Dia 30 fui embora para os Estados Unidos. Eu tinha um pressentimento que alguma coisa esquisita poderia acontecer. Bem, da minha saída até quarta, quinta-feira da semana seguinte, aqui em Brasília tinham 300 pessoas, talvez. Chegou a ter mais de 10 mil. Está acabando o movimento. De repente começou uma convocação. E não sei por que a Polícia Federal não identificou quem convocou. Para aquilo que aconteceu no domingo, dia 8. E foi num crescente. Segundo informes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para o governo federal, Lula, foram 33 mensagens que poderia acontecer alguma coisa de grave dia 8. Quando no meu governo tinha qualquer sinal nesse sentido, a gente botava 2 batalhões do Exército e, obviamente, entrava em contato com a Polícia Militar, estava resolvido. Agora você pode ver, dia 8, houve aquela tragédia, lamento, quebra-quebra, Baderneiros. Não vou falar que não dá golpe. Ninguém vai dar golpe de Estado. Eu não vou dar golpe de Estado num prédio. Você dá golpe contra uma pessoa. Pelo então ministro Flávio Dino. Por quê? Aí ele disse que as imagens foram apagadas. Como? Aí ele disse. Apenas de 4 filmadores. O que eu posso sugerir? O que eu posso sugerir desse aí? Por quê? Os informes que eu tinha, a Força de Segurança tinha ali fora, do lado da Justiça, mais 200 homens. Que tinham entra e sai nome de carro de manhã. Ao não entregar esses vídeos, o golpe é do Bolsonaro, mostra os vídeos. Tem imagens do pessoal quebrando lá dentro, não foi quando entrou a turba e começou a quebrar, não. Quebrando sozinho, o cara quebrando o vidro sozinho, derrubando o quadro sozinho. Você tem essas imagens. Que, lamentavelmente, né, o encarregado do inquérito, no caso da Polícia Federal, não deu bola para isso. Você pode ver, quando aconteceu o 8 de janeiro, a imprensa só mostrava a imagem de um magrinho derrubando o relógio. Muitas. Eu só tinha a imagem de um magrinho derrubando o relógio com o estornicente tentando quebrar uma câmera. E o governo disse que não tinha mais imagem. Poucos dias depois, apareceram outras imagens. Até desconfiaram de mim. Não tem quem culpar, que eu teria vazado as imagens. Eu não tinha mais acesso a mais nada. Tá? E as imagens mostrou ali, então, o chefe do GSI, General G. Dias, à vontade lá dentro. Com o pessoal de verde e amarelo, sim. Mas estava lá numa boa. Que golpistas são esses? Que terroristas são esses? Então, afirma com todas as letras que a esquerda que tramou tudo isso. Foi programado, só pode ser pela esquerda. Por que o Lula... Quer citar algum nome de alguém? Não vou citar. Porque o Lula foi no domingo de manhã para Araraquara. Ele disse que foi lá para ver o estrago de uma chuva de 29 de dezembro. 10 dias antes. Que coração grande do Lula, né? Tivemos catástrofe em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele foi para lá. Santa Catarina não foi, Rio Grande do Sul foi para lá um mês depois, para tirar fotografia com o seu marqueteiro. Então ele foi para lá para ficar livre de qualquer coisa, porventura, viesse a acontecer aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiquei 4 anos. Você não viu uma perseguição minha em cima de ninguém. Eu não persegui ninguém. Não botei a Polícia Federal para ir para cima de ninguém. A PF do Lula, em especial a sua diretoria de inteligência, cujo diretor
é o mesmo que conduziu o inquérito do Adélio, que chegou à conclusão que o Adélio era um lobo solitário, foi colocado lá. E o tempo todo só servia para me perseguir. Tem matéria da imprensa dizendo que a diretoria de inteligência com o Lula só tinha uma preocupação: Jair Bolsonaro. Reviraram minha vida de perna pro ar. Não é que não achar nada, não tem nada. Sofri 3 buscas de repressão. Carteira de vacina, passaporte, a terceira foi por tabela. Foi em cima de um filho meu. Eu estava na Vila Histórica de Mambucaba, um lugar pobre, lugar pobre, tá certo? E eu tenho uma casinha lá, fiz uma reforma dela muito boa agora, posso falar sobre essa reforma? Onde é isso? Vila Histórica de Mambucaba, distrito de Angra dos Reis. Tá, aí teve a polícia entrou. Lá foi lá de novo. Ela chegou às 7h30 da manhã, eu tinha ido pescar um pouco antes das 6. Chegou às 7h30 da manhã e fizeram uma revista lá na minha casa, até com um aparelho, segundo lá, um cara usando o rotorrouter. Não era rotorrouter, era em esgoto. Esgoto. Reviraram toda a casa. Mas reviraram, tipo, o senhor voltou, o senhor tinha andado de jet ski? Não, eu ando de jet ski, mas tinha que pescar de barco. Tinha que pescar. Quando o senhor voltou, como é que o senhor encontrou o carro? Não, eu tava não tenha dúvida aqui, tava na ilha deserta. Quem passar por lá vê que não tem sinal de celular. De repente alguém chegou e falou que a Polícia Federal estava em casa. Eu afastei, tinha um jet ski, me afastei. O que está acontecendo? A Polícia Federal está aqui. Mas atrás do quê? Não, está atrás do Carlos, o meu filho. Sim. Daí eu peguei, fui para lá. E naquele dia a imprensa já anunciou: Bolsonaro foge de jet ski. Isso vai pro mundo. Noticiou: pegaram o laptop da BIM na casa do Carlos, no Rio de Janeiro. Depois foram ver, horas depois. O laptop era na casa de uma mulher que trabalhava na BIM, casada com um coronel do Exército. A botar na nossa conta, depois desmentiram. Mas você sabe como é que é, vai pro mundo. Sim. Agora, se você for levar em conta as nulidades da Lava Jato, e no meu caso tem 10 vezes mais nulidades. Agora, o Cid, o depoimento dele, ele foi obrigado a falar certas coisas. Então o senhor está defendendo ele? Não, eu não vou atacar o Cid. Eu me coloco no lugar dele. A forma como foi feito o inquérito. Qual foi a última vez que o senhor falou com ele? Foi quando fomos para os Estados Unidos, em 30 de dezembro. De lá para cá, eu não tenho certeza, acho que não falei mais com ele. Não falou? Eu acho que não, tenho certeza. Acho que não. E o senhor se lembra qual foi a última conversa que o senhor teve com ele? Boa sorte. O senhor dividiu com ele o pressentimento que o senhor tinha? Que o senhor falou para mim que saiu do Brasil? Eu converso com todo mundo que está comigo. Tá. Então o senhor dividiu com ele que sentiu que algo ia dar ruim. Eu saí triste do Brasil. Poderia, o meu pressentimento, ser sentido que algo ia acontecer de errado no Brasil. Eu saí fora. Os acampamentos começaram a ser desmobilizados. Talvez na quarta-feira seguinte umas 300 pessoas aqui. Chegou a ter mais de 10 mil. E estava tudo caminhando para o ponto final. Até que houve a convocação. Vieram ônibus de fora e aconteceu aquilo tudo. Entendi. Abriram as portas. O próprio Lula está dizendo. O Lula tem vídeo do Lula, é o seguinte: temos que apurar quem abriu as portas aqui da presidência. Ele então, fala eu só queria voltar mais uma vez essa pergunta que eu já fiz ao senhor. Então, o senhor acha que não faltou não diria ordem, mas Olha, o Cid... uma fala sua, falando para as pessoas voltarem, saírem das ruas, saírem na frente dos quartéis, saírem desses acampamentos e voltarem para suas casas e retomarem suas vidas? Já estava acontecendo naturalmente. 90% foi embora. No Brasil todo. Ficou um restinho aqui. Até porque tem um juiz lá, o seu Vieira também, né? O áudio dele vazado. Vamos ser criativos. O áudio do Vieira. O ministro quer o Eduardo Bolsonaro. O que é o Eduardo Bolsonaro? Se fosse do nosso lado, seria para matar alguém. Tá? Seja criativo. Quem mandou matar o senhor? Eu não quero falar porque é uma opinião. Tá, mas eu não tenho nome. Só estamos entre nós aqui, é o presidente. interesse político. Não tem isso aí. Não? Não. Você é liviano. Por exemplo, o Boulos... O senhor tem, uma suspeita, não uma opinião. Sim. O Boulos me acusou de estar por trás da morte da Marielle Franco. Eu processei. Agora a justiça acabou de dizer que eu não tenho direito a nada. O senhor não quer falar. O senhor não quer falar, mas por que o senhor acredita que seja essa pessoa que o senhor vai falar o nome? Não é pessoa. Tem a quem interessava.
Léo, quem eu era, Léo? Eu era um deputado do baixo clero, encrenqueiro, segundo muitos de vocês, racista, homofóbico, etc., aquele lugar todo lá. De vocês, jornalistas. Jornalista. Ah, tá. Tá. Não, entendi. E outra coisa, eu cheguei na presidência, cara. Quando eu me elegi, eu falei, meu Deus, qual foi o meu pecado para merecer isso? Eu conheci em parte o que seria a minha vida. Eu vim candidato a presidente, eu quero uma saída honrosa. Eu não quero mais ser deputado federal, 28 anos, chega, cansou. Agora eu cheguei, fiz uma coisa que ninguém fez. Convidei pessoas, e essas pessoas aceitaram a compor o meu governo. E foram pessoas, em grande maioria, fantásticas. O senhor acredita na justiça? Olha, o que alguns magistrados têm falado a meu respeito, eu responderia, não. Primeiro que o magistrado tem que falar nos autos, não pode ficar dando declaração por aí. O que eles querem, na verdade, alguns querem, é me tirar das eleições do ano que vem. Tá? Eles acham que essa inelegibilidade ela é ainda um pouco frágil, tem que ter uma condenação. Quando você bota aí tentativa armada, acharam alguma arma com os caras? Eu entendo que num golpe, a arma não é um pau, não é um cabo de vassoura e nem um estilingue. Arma de fogo. Encontrar alguma arma com alguém? Esse coitado está sendo condenado a 17 anos de cadeia. Encontrou alguma arma com alguém? O que é tentativa violenta? Alguém correu atrás do presidente da República e pega? Não teve nada. Primeiro, o meu fórum. O meu fórum não é privilegiado. Nem esse pessoal que foi condenado. O meu fórum é a primeira instância. Onde o Lula foi julgado? Não foi na 13ª Vara em Curitiba? Por que comigo é diferente? Entendi. Agora você vai para a turma. Tem duas turmas. Tem características. Sim. Se você analisar uma turma com a outra, tá? Essa turma que eu tô tem um apelido, né? Câmara de Gás. Câmara de Gás. Um apelido, que ali entrou ali... Apelidado por quem? Quem a gente ouve falar por aí. Sim. Tá certo? E ali, quem tá ali, por exemplo, eu já tive problemas com o Flávio Dino, enquanto deputado federal, certo? Cada ministro dos 11, ele tem uma história, quem indicou. O Dino, quando assumiu, falou, eu sou comunista com muito orgulho. O Lula falou, indiquei um comunista pro Supremo. O senhor indicou dois ali, né? Foi o Cássio e o André. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Pelo andar da carruagem, o senhor vai ser condenado ali pela essa turma, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Mas tem um tempo pela frente ainda. Claro. O senhor não tem medo de ser preso? Eu tenho que enfrentar. Mas, presidente... Qual o problema? O que me acalma é a minha consciência. Cadê meu crime? Você mesmo. Está escrito. Tentativa armada. Qual arma? Outra, eu vou responder por danificação de patrimônio. Eu não estava no Brasil. Tem uma figura no Estado Democrático de Direito que chama-se individualização da pena e devido processo legal. Se eu sou tão criminoso assim, por que não seguir o devido processo legal? Duplo grau de jurisdição. É porque as pessoas entendem que o senhor era o líder de todos ali, que estavam nas ruas. Só voltar mais uma questão, falar do Alexandre de Moraes. O senhor nunca tentou uma reaproximação? Olha, tive alguns contatos com ele, tive alguns momentos difíceis com ele, certo? Meados de dezembro de 22, tive um encontro com ele, já que o Cid falou, né? Foi na casa do Ciro, conversei 1 hora com ele mais ou menos, estava tudo resolvido. Quer dizer, eu ia cuidar da minha vida. Quem eu era naquele momento, apesar de ser presidente, era um presidente com data marcada do velório. E ele ia continuar mais 20 anos lá dentro. Agora, o que eu entendo? Eu não precisava ele fazer o que está fazendo com essas pessoas. Não teve sequer individualização das penas dessas pessoas que foram presas. Teve aqui há 3, 4 semanas uma senhora de Ji-Paraná, Rondônia, com meia dúzia de filhos. O mais velho com 10 anos, o mais novo com 10 meses. O marido fez um frete de lá para cá, trouxe um carro de uma empresa para cá, chegou domingo de manhã, tomou um banho, ficou sabendo da muvuca, foi lá. Foi preso, ficou muitos meses preso, foi posto de liberdade, foi condenado a 14 anos e sumiu.
Está foragido. Sim. Imagine essa mulher. Essa mulher, inclusive, teve a sua remuneração, o seu salário de funcionária de Rondônia suspensa, está vivendo de favores. A pena já ultrapassou o marido. Isso é justo? O seu julgamento. O seu julgamento. O senhor acha que vai ser imparcial? Olha, eu tenho um excelente advogado, vários excelentes advogados. Um tem mais nome, o Celso Villard. Uhum. Ele negociou lá atrás com o Lava Jato. O outro advogado, que tem o nome de Juca, eu não posso conversar com ele, advogado do Braga Neto. Foi advogado do Zé Dirceu. Então são pessoas que têm a memória de como eles venceram obstáculos, absolveram os seus clientes que vão ser usados por lá de cá. Uma delação, o que é uma delação premiada? Você tem que ter espontaneidade, verdade e prova. Eu não posso falar, entreguei 10 milhões pro Léo. Uhum. Tem que ter alguma prova. Você vê a delação do Cid, ele fala, ele não tem prova de nada. É. Tá? Então você pode ver, por que valeu para o Lava Jato e a minha, com muito mais indícios de irregularidades, não vai valer. Eu espero que haja imparcialidade. O que o Villard, o Paulo, meu outro advogado, certo? O Daniel outro, tem falado o seguinte: deixa a questão jurídica conosco. Deixa. Por exemplo, se eu fosse reeleito, eu teria 4 lá dentro. Você já mudou de figura. Quem for eleito o ano que vem, vão ter 3 vagas no Supremo. Você muda completamente. Hoje eu tenho na cabeça quem seria. E vamos supor que eu seja presidente. Uhum. Como eu sei que vou ter um Senado forte, não vou ter dificuldade para aprovar o nome que eu acho que tem que ir para lá. Ex-presidente Jair Bolsonaro. Opa. Olha, eu quero agradecer a sua...